Doar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós. A força da... Senhoras e senhores, boa noite. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, o senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas de todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional das Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, Mulheres Progressistas, com o tema Oratória e Discurso Político, com Cleverson Moreira, mestrando em Direito Constitucional, especialista em Direito Civil e especialista em Língua Portuguesa, advogado, palestrante e professor universitário, Master Coach em Oratória. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. No site www.mulheresprogressistas.com.br terá todo o material das lives, dos cursos e dos podcasts, as datas e horários das próximas capacitações. Siga as redes das Mulheres Progressistas para acompanhar todo o calendário. Agradecemos a presença de vocês. Agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional dos Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional dos Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Agradecemos também às nossas queridas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas. Saudações progressistas. Boa noite, Cleverson. Tudo bem? Boa noite, Ellen. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes para mais um encontro de formação nesse projeto que é maravilhoso. Eu tenho falado com muito entusiasmo desse projeto, participado com muita alegria, porque esse projeto Fortalecendo o Futuro é um projeto integral. Ele está preparando não só para as campanhas que estão próximas, mas, sobretudo, para a vida. É um projeto de muitos temas, mais de 40 temas de liderança que nos prepara para a vida. Então, parabéns a você que está aqui, atrás de informação, crescendo conosco, trocando ideias, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o progresso passa pela informação compartilhada. E por isso, as Mulheres Progressistas, através desse projeto, têm trazido algo inovador. Eu tenho conversado com a Ellen e a gente tem se apaixonado por esse trabalho que tem alcançado os vários rincões desse país, que tem transformado barreiras em possibilidades. Nós temos alcançado, eu tenho certeza que você que está aí, vocês mulheres, vocês homens que estão aqui também participando desse projeto, estão nos recebendo aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no espaço em que você escolheu para compartilhar conhecimento. Nós estamos aqui muito felizes com isso. Ainda a minha palavra inicial é de gratidão por essa oportunidade e agradeço inicialmente a Deus. A minha fé me permite pensar que há um Deus à frente de todo esse projeto e confio muito nele, é de lá que vem a minha força e entusiasmo. E agradeço também ao Ciro, porque o Ciro Nogueira está à frente de todo, capitaneando todo esse movimento através da presidência desafiadora do PP. Também agradecemos a Iracema Portela por estar à frente de um projeto de mulheres progressistas, cheio de desafios esse projeto e esse programa,
mas que tem já mostrado resultados maravilhosos, brilhantes, inclusive resultados como esse, que tem juntado tantas mulheres no movimento político. Isso nos deixa muito felizes e envaidecidos de perceber quantas mulheres progressistas vão fazer diferença na campanha política desse ano e continuar, sobretudo, fazendo diferença na política desse país. Agradeço especialmente a Ellen Caroline, que está aqui, uma nova amiga que eu fiz nesse movimento e que está à frente desse projeto, cuidando com muito carinho, em tempo integral. Eu falo isso porque ela está tratando desse projeto nos momentos pessoais e profissionais, de tanto que se apaixonou pelo trabalho de Fortalecendo o Futuro. Agradeço também a Erinalda Feitosa, a nossa coordenadora estadual do Piauí. Eu tenho que mencionar o nome dela, da minha região, por conta do carinho e do respeito que eu tenho. E em nome da Erinalda Feitosa, eu quero cumprimentar todos os coordenadores e todas as pessoas de apoio técnico que estão por trás desse projeto. Vocês acabam vendo uma ou duas pessoas aqui no vídeo, mas se a gente for contar quantas pessoas estão dentro de toda a conjuntura, não é, Ellen? Conjuntura que é uma equipe comprometida. Eu costumo dizer, Cleverson, que só tem fera nesse projeto, por isso que o resultado tem sido tão empolgante, né? Tão positivo, tanto para as nossas pré-candidatas, porque a gente está levando conhecimento de qualidade, mas quanto para o grupo do partido também, por a gente conseguir atender as pessoas de norte a sul do país, né? Nós estamos chegando em todos os municípios do país com esse projeto online, infelizmente, por conta da questão do Covid, mas também a gente tem que pensar em algo positivo também, né? Que nós estamos conseguindo levar conhecimento para lugares que presencialmente seria praticamente impossível. E aí, Cleverson, eu queria começar a noite de hoje, porque quando o seu tema é muito desafiante, aí eu digo não só para mim como pessoa, mas eu acho que para todos que estão concorrendo numa eleição tão difícil e tão desafiadora. Quando eu penso no seu tema, eu até hoje à tarde estava pensando sobre como é que seria a dinâmica de hoje, e me veio uma frase que eu li num livro uma vez, do Mário Sérgio Cortella. E aí eu acho que é muito compatível com o seu tema, porque, de fato, é um tema desafiante. Nem todos nós nascemos oradores, né? Nós temos que aprender a ser oradores, principalmente na política. E aí eu queria começar com essa frase, dizendo o seguinte, ele sempre diz o seguinte: não existe evolução sem trabalho duro. Verdadeiros espetáculos dependem de muitas horas de ensaio e de se colocar fora da sua zona de conforto. Eu acho que essa frase casa muito bem com o seu tema, porque a oratória é exatamente isso, é treino, treino, treino e sair da zona de conforto. Você concorda com isso, Cleverson? Concordo plenamente. Excelente seleção da frase do Mário Sérgio Cortella, que é um grande orador, diga-se de passagem, um excelente professor e um pensador contemporâneo. E quando ele diz que reflete esse trabalho que há por trás de quem nós somos, é muito fácil ver o sucesso, quem está sendo aprovado, quem está conseguindo a premiação, quem foi eleito, é fácil ver aquele momento da glória sem entender por trás toda a trajetória de esforço. É uma trajetória de muito esforço, de muita dedicação. E eu não tenho dúvida que sempre vale a pena. As dores dessa jornada, a dedicação para falar melhor, a dedicação vai te levar, sem dúvida nenhuma, a momentos de êxito. E vai valer a pena, a ponto de você dizer depois, eu passei por muitas dificuldades, mas valeu a pena. Foi importante. E a frase também, como diz inicialmente a fala da Ellen aí, eu não acredito que seja falar bem em público, a oratória não é um dom, como muita gente diz, né? É um dom, é um privilégio. É óbvio que algumas pessoas já demonstram, eu diria, maior habilidade desde pequeno. A gente percebe que é possível verificar que algumas crianças são mais extrovertidas e mais influentes, mas isso não garante uma boa oratória. A oratória é fruto de trabalho duro, como disse a Ellen, ou muita dedicação. Não vem do dom, não veio para uns e para outros não. Até Deus seria muito injusto se fosse assim. Quem decide se você vai falar bem, vai melhorar sua comunicação é você e o tempo que você se dedica para melhorar essa arte. Como estar aqui agora, estar aqui hoje para aprender mais sobre como melhorar a sua oratória, como melhorar a sua comunicação, e eu vou compartilhar com você um material que eu preparei
dizendo ainda a vocês que já assistiram um encontro anterior sobre oratória e discurso político, que eu vou trazer inovações e informações novas. Quem não assistiu pode ter acesso depois, através dos vídeos e da plataforma disponibilizadas pelas mulheres progressistas, no site. Também você pode ter informações dessas capacitações, desses treinamentos anteriores. Mas nós vamos trazer novidade aqui. Eu estou bem empolgado para compartilhar com vocês, porque esse movimento de melhorar a oratória, sobretudo a oratória política que vamos tratar, ele não para. Não pare de estudar, não pare de ler, não pare de se capacitar, de se informar. Quanto mais você se preparar, melhor. Afiar a sua faca, né, como dizem aí. Ter tempo para afiar a faca, ter tempo para treinar, ter tempo para estudar, para na hora da sua apresentação você ser eficiente, eficaz no seu discurso. Eu vou compartilhar aqui e ainda antes de compartilhar, combinar com vocês a dinâmica de hoje. Eu combinei com a Ellen para a gente, quem quiser fazer pergunta, participar, o chat está aberto, faça colocações dentro dos comentários, onde você pode fazer esses comentários e perguntas. A Ellen vai selecionar ao final algumas para a gente socializar aqui e poder conversar melhor no tempo que eu vou destinar ao final para essa conversa. Vou compartilhar a minha tela, tá certo, Ellen? Perfeito. Então vamos lá, vamos falar de oratória e discurso político dentro dessa proposta atual. Melhorar a sua oratória é um compromisso que você deve ter com você mesmo. A oratória, ela é uma ferramenta útil diariamente e utilizada pela maioria das pessoas. A oratória vem exatamente dessa habilidade de usar a oralidade, usar a voz para expor pensamentos, ideias, sentimentos, para engajar, persuadir, transformar, emocionar. E eu não conheço nenhuma das ferramentas melhores para o discurso político ou para a habilidade política do que a oratória. Todo bom político precisa entender da oratória. Você, mulher política, que está dentro desse universo precisa mandar bem na oratória. Por quê? É através da sua oratória que você apresenta propostas, é através da sua oratória que você implementa ideias. Através da sua oratória, você troca informações, cria canais de interlocução. A habilidade política vem exatamente da ideia de expor ideias, apresentar projetos, falar de propostas, socializar pensamento, entrar em consenso, às vezes entrar em dissenso, para construir esse movimento político e democrático. Nós não temos como traduzir um país no movimento político progressista se não passarmos pelo debate, pela conversa, pela exposição de ideias bem elaboradas e pela habilidade de escutar também o outro. Portanto, a oratória é sim uma ferramenta imprescindível. Vésperas das campanhas, durante as campanhas e mais ainda após a eleição. É quando a habilidade vai se tornar uma ferramenta diária do seu convívio. Agora, é importante dizer, assim como falamos no início, de que ela é uma ferramenta que deve ser afiada, que deve ser melhorada. Aliás, todos nós podemos chegar a fazer grandes apresentações se por trás disso houver estudo, dedicação, entrega, e investimento. Investimento de tempo, investimento de recursos, livros, treinamentos, assistir palestras como essa. Eu preparei um material aqui das minhas seleções, dos treinamentos que eu costumo fazer. Já há algum tempo eu atuo e trabalho com a performance, a oratória de candidatos políticos e não só, de pessoas que estão à frente de instituições públicas e privadas, de professores, de advogados. Todas essas pessoas, elas usam a oratória de uma maneira muito intensa no seu trabalho profissional. Mas eu costumo dizer que a oratória está presente em todos os profissionais. Até os analistas que ficam ali escondidos. Não, meu trabalho é técnico, meu trabalho é só, por exemplo, a equipe que está aí, que está aqui presente hoje, mas que está lá nos estúdios, só administrando a transmissão dos vídeos. Aqueles analistas que vão para dentro dos laboratórios, eles também usam da oratória, precisam se comunicar com a equipe para saber o que se espera de resultado de apresentação
da sua performance. Então, todos nós usamos a oratória. E aqui eu vou canalizar essas ideias para que você use a oratória no seu dia a dia, seja você quem for, mas principalmente para que você use a oratória no seu discurso político. Começo ainda falando a respeito dessa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí, pessoas ao redor de uma fogueira. Uma imagem tradicional e, eu diria, que traz à nossa memória uma atividade muito antiga. Muitas sociedades criaram o hábito de sentar ao redor de uma fogueira para conversar. Durante um tempo, há séculos atrás, essa ação tradicional de sentar-se ao redor de uma fogueira para conversar, ela era imprescindível às sociedades, porque através dessa fogueira se trocavam ideias, através dessa fogueira se apresentavam propostas, líderes traziam, através da oralidade, tradições, valores da sua comunidade, do seu povo. Essa fogueira, então, que as pessoas sentavam ao redor, era um canal de comunicação, de acolhimento. Nós não estamos mais sentando ao redor de fogueiras. Porém, existe uma nova fogueira onde a gente socializa ideias. Essa fogueira é a internet. É a fogueira onde nós sentamos através dos celulares, através dos vídeos, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, através dos canais de comunicação, nós nos sentamos e trocamos ideias. Com a ressalva de que a gente permanece com a utilização da oratória. A gente permanece socializando valores, informações através da voz. Mas ainda, gente, eu preciso chamar a atenção de vocês que essa nova fogueira chamada internet, ela permite um alcance muito maior. Enquanto que uma fogueira dos nossos antepassados permitia um público menor ao redor, nossa fogueira hoje permite um sem número de pessoas. Nós estamos numa época em que a conversa é atemporal, ela não tem mais barreiras de tempo, nem barreiras geográficas. Nós expandimos a possibilidade dessa conversa e nós registramos essa conversa. Vale aqui a ressalva. Nós estamos dentro de um universo em que a minha fala fica constada em ata, independentemente de eu assiná-la, porque essa assinatura já é digital, já é virtual. Então, o que a gente coloca, o que você expõe perante as pessoas na rede social é muito relevante, precisa ser direcionado com bastante maestria. E aqui eu vou dar dicas para vocês a respeito dessa comunicação. A comunicação voltada para a oratória política, eu já começo com a ideia de 3 Is para vocês entenderem que essa oratória política, essa comunicação política, ela precisa passar por 3 elementos importantes também. A interlocução. A oratória traz a ideia de expor os meus pensamentos, expor as minhas emoções, as minhas propostas, mas entendendo que eu estou fazendo isso para o outro. Então, ao se expor, eu preciso criar canais de interlocução. Entender que aquela pessoa que está me ouvindo, ela está compreendendo, ela se interessa pelo meu tema. Ter o cuidado com o instrumento da interlocução. Antes nós estudávamos comunicação lá nas escolas. Deve se lembrar disso, você deve se lembrar disso, na nossa escola, o nosso livro de língua portuguesa apresentava o canal de comunicação como emissor e receptor, 2 sujeitos da comunicação, mas hoje a gente inovou, entendendo que não é só um emissor e um receptor. Os elementos da comunicação, os sujeitos da comunicação são chamados hoje de interlocutores. Não é só quem fala, importa também quem está ouvindo. Entender quem é o seu público, qual o interesse do seu público, como é que ele entende melhor a sua fala. Isso é gerar boa comunicação. A boa comunicação e a oratória, especificamente, ela depende dessa interlocução. Não são as palavras difíceis, não é somente um discurso bem treinado, não é só o mundo de informações que você teve acesso, é principalmente a conexão que você gera no público em que você está se dirigindo. Então, muito cuidado na hora de preparar o seu discurso. Pense quem vai me ouvir, que interesses eles têm, como é que eles entendem melhor a minha comunicação. Um outro ponto importante é a intencionalidade. A intencionalidade
porque todo discurso, toda comunicação precisa ter por trás uma intenção. A sua intenção, sobretudo, precisa carregar aí as suas ideias políticas, as suas propostas. Qual é a sua intenção no seu discurso? Persuadir, conseguir apoiadores, conseguir pessoas que venham comigo nesse movimento de campanha e de eleição. O seu discurso precisa ter intencionalidade. Toda fala precisa ser intencional. Uma fala sem intenção, ela dá margem para várias interpretações. Por isso eu preciso deixar bem claro o que eu quero traduzir dentro do meu discurso. Lembrando que nas intencionalidades da sua fala, você deve reforçar as suas bandeiras, aquilo que você acredita, aquilo que você apoia. Vale a pena você sempre trazer na memória quais são os seus valores, aquilo que importa para você. Um país progressista, um país que se desenvolve, coloque isso no seu discurso. O seu discurso, você é apaixonado pela família, a sua bandeira é a família, traga a família para o seu discurso. Você é apaixonado pela educação, você vai defender a saúde, traga isso para o seu discurso. O seu discurso precisa reforçar as ideias e valores que você carrega, que você traz enquanto bandeira, enquanto posicionamento. Aliás, hoje a gente exige muito público, as pessoas que estão escolhendo os seus candidatos, que escolhem a quem apoiar, elas vão se identificar por bandeiras, elas vão se identificar por capacidades, eu diria, sincronismo de ideias. Nós temos hoje no país, no movimento democrático desse país, muitos grupos nichados de interesses. E você precisa apresentar qual é o seu posicionamento, aonde você se encaixa no jogo político, que defesas você vai levar, que ideias você precisa apresentar para que as pessoas se identifiquem através da interlocução e da intencionalidade. Também um bom discurso é carregado de informações. Para não ser vazio, eu preciso trazer informações pontuais. O discurso político, o nome política tem a ver com articulação para o desenvolvimento de um local. Se eu vou me envolver politicamente, me articular dentro de uma cidade, dentro de um estado, eu preciso compreender que esse movimento passa por eu estar informado. E, gente, é muito importante deixar claro para você, você vai se candidatar na sua cidade, você tem que saber informações básicas da sua cidade. Se informe, se prepare, quantos habitantes, quais os programas estão ali, quais são as demandas políticas dessa cidade, o que as pessoas querem, porque nós temos aí, eu vou falar rapidamente sobre políticas públicas, porque é importante dentro do discurso de oratória, mas entender que a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, dá para a gente direitos. Esses direitos, eles vão compor uma agenda política. Essa agenda política depende da necessidade do povo. O que o povo da minha cidade precisa? Eles estão reivindicando o quê? A bandeira dentro da saúde, que tipo de prioridades? Dentro da educação, dentro da segurança, eu preciso compreender as frentes das políticas públicas da minha cidade e eu preciso traduzir isso em números, em informações atualizadas. Quantas escolas, quantos alunos, quantos hospitais, quais programas estão presentes, quantos anos a cidade tem, quais leis foram aprovadas. Quanto mais informação você tiver, e isso demanda tempo e estudo, melhor o seu discurso político. O discurso político é um discurso de apresentação de propostas, mas é um discurso de prestação de contas. Nós queremos líderes inteirados das informações, do que fizeram, do que fazem, do que vão fazer. Eu queria citar aqui a Iracema Portela como referência de uma das parlamentares, deputada, que mais presta conta do que faz. A Iracema publiciza tudo o que faz. Redes sociais, ela está comentando, essa ideia de estar informado e falar sobre o que faz é muito importante para o discurso político, porque o discurso político precisa ser carregado de informações. Ainda, dentro da oratória, através dessa habilidade de comunicação, vale lembrar que a oratória está dentro da habilidade de se comunicar, e comunicar significa pôr em comum. Através da comunicação, nós temos a possibilidade de nos envolver em sociedade. Comunicar bem é uma habilidade essencial em sociedade. E quem se comunica melhor, quem fala melhor em público, costuma ser
mais observado, notado, promovido, seguido. Nós precisamos ser influenciadores, porque os líderes eles influenciam. As ideias do líder, se eu estou me posicionando politicamente, a ideia é trazer um grupo que apoie a minha proposta, os meus projetos. Se eu tenho propostas e projetos, eu preciso de pessoas, influenciar pessoas a me ajudar nessa proposta. Essa é uma habilidade, então, essencial à sociedade, a da influência. Também é uma habilidade importante para adaptar-se aos meios de comunicação que são diversos. Nós comunicamos desde a sala de estar de um amigo, de uma família que você tem acesso para trocar ideias, uma mesa com os amigos, mas hoje esse ambiente é virtual e se adaptou aos meios de comunicação. Salas de Zoom, videoconferências, isso precisa ser observado como um novo normal, né? Como dizem aí, o novo normal. Eu preciso estar à vontade para falar e colocar as minhas ideias também nos ambientes virtuais. As pessoas, algumas estão com tanta dificuldade de se adaptar a esse novo ambiente que uma pessoa me pedindo ajuda hoje, Ellen, dizendo assim, professor Cleverson, me ajude. Eu passei uma tarde inteira para gravar um vídeo de 3 minutos. Por quê? Treino, tem que treinar. Comecem a se acostumar com isso, porque apesar de parecer diferente, o meio midiático é só uma nova ferramenta. Falar em público requer o treino, e se você fala bem em público através de uma plateia presencial, traga essa mesma energia, esse mesmo entusiasmo para uma plataforma digital. Traga isso. Também através das habilidades de comunicação, nós nos desenvolvemos enquanto pessoas, porque a capacidade de conversar, de gostar da conversa, seja você aquele que fala mais ou aquele que ouve mais, seja você aquele que expõe ou aquele que observa, pela comunicação nós nos transformamos. É pela habilidade de falar, de expor com clareza e objetividade que nós transformamos o nosso jeito de pensar. Quando nós nos encontramos com uma pessoa e permitimos ouvi-la com atenção, com empatia, aquelas falas já se transformam em ideias. E eu posso criticá-las, posso criar novos valores, novos princípios, reforçar os que eu já tenho, abandonar outros que não servem mais. E essa transformação, pessoal, passa pela comunicação. Você, através da boa comunicação, você consegue transformar um povo, um público. Você consegue persuadir, trazer pessoas para apoiar e fazer esse mundo um lugar melhor. Eu sou muito apaixonado pela habilidade de comunicação, porque eu acredito que através da comunicação nós resolvemos muitos problemas. É o diálogo que nos eleva, seja o diálogo com consenso ou dissenso, com concordância ou com discordância. Conversar sempre vai ser um caminho em que nós nos transformamos, melhorando quem somos e, sobretudo, melhorando a comunidade em que estamos. Quais são os problemas mais graves, então, na comunicação? Primeiro problema é o ruído. O que é ruído? Já que a gente está aqui numa plataforma que ensina também, entender que uma comunicação que foi mal interpretada ou não atingiu seus objetivos, essa comunicação teve um ruído. Esse ruído tem que ser interpretado para ser sanado. O ruído pode ser a sua linguagem que não foi adequada, o ruído pode ser o canal de comunicação que não foi bom, o ruído pode ser técnico, pode ser humano. Qualquer elemento que atrapalhe uma boa comunicação é considerado ruído. Uma comunicação confusa também é um problema de comunicação. Por isso, voltando à palavrinha da Ellen, treino para que o seu discurso não fique perdido. As pessoas que se perdem na exposição das suas ideias passam uma sensação de insegurança. Ninguém quer apoiar pessoas que são inseguras. Ninguém fica do lado de quem é inseguro. Então, treine, escreva, pense e, sobretudo, exponha as suas ideias de maneira clara e direta. Você convence pessoas não pelo tempo que você demora, mas principalmente pela clareza com que você expõe. A boa oratória não é aquela que convence sempre, é aquela que é entendida. Porque muitas vezes o público que eu tenho é um público que é hostil, é um público que não concorda comigo. Não tem problema se o público não concordar com você. O problema está em você não ser claro com as suas ideias. Você tem uma bandeira? Você tem um posicionamento? Fale.
Se as pessoas compreenderem o seu posicionamento, você atingiu a excelência da comunicação. Se elas entenderam, tudo bem. Se elas concordam ou discordam, aí é uma outra história. E se prepare para a discordância, se prepare para o dissenso, se prepare para públicos hostis. Sobretudo hoje, a internet encoraja muitas pessoas a fazerem críticas, a lançarem comentários jocosos ou odiosos, infelizmente. Mas não se abale. Se você tem uma comunicação clara e a informação e as suas bandeiras estão claras para você, são calcadas de informação e segurança, não há como você se perder. Um outro elemento também é o excesso. Pessoal, não é pelo muito falar que nós convencemos. Não precisa falar muito, não precisa ser repetitivo, redundante. Muitas vezes, quando o orador está falando, ele pode ter a sensação de que o público não está entendendo. Então, automaticamente, ele repete exemplos, ele repete a informação que foi falada. Isso é um problema de excesso, que a gente chama também de prolixidade. Não seja prolixo, para não ser prolixa na sua fala, para não ser prolixo, ensaie, elabore um roteiro, pense, decore um roteiro. Depois que você tem as suas bandeiras e as suas ideias, ensaiou e treinou, você se expõe melhor. A gente está falando de treino aqui, vale lembrar que o treino não é para decorar, o treino é para ganhar autoconfiança, é para ganhar intimidade com o seu discurso. Você não precisa decorar a sua fala. Quando você treina em casa para um pequeno público, quando você treina para o espelho, quando você treina sozinho, especialmente se você treina para pessoas que você se sente mais segura, você consegue ganhar autoconfiança. O treino é para ganhar autoconfiança. Eu também sou orientador na faculdade de trabalhos de conclusão de curso, e geralmente eu digo para os meus alunos, treine a sua apresentação do seu trabalho. No dia vai ser diferente, mas o treino te dá mais alinhamento e segurança com o seu tema, com as suas ideias, com a sua bandeira. Então fale, exponha, treine, e cada momento vai ter uma emoção diferente, cada momento vai ter um calor diferente. Em alguns momentos você vai poder falar mais, em outros você vai falar menos, mas você vai estar tão seguro do seu tema, porque você já treinou tantas vezes, que vai fluir com clareza, com direcionamento e com objetividade. Um outro problema da comunicação é a ignorância. A ignorância em que sentido? No sentido de ignorar as ferramentas da comunicação, de ignorar exatamente essas informações que eu estou passando para vocês, de não saber que a oratória tem um começo, meio e fim, que existem mecanismos de melhoria. Eu vou falar ao final dessa nossa apresentação, vocês vão ganhar uma aula de elaboração de um discurso, começo, meio e fim. Eu vou dar uma aula ao final que vai ser eficiente para você ter um pensamento coerente e sequenciado de informações. Ainda a insegurança também pode prejudicar o seu processo de oratória e de comunicação. Nós queremos seguir, apoiar, votar em pessoas seguras do que falam. Dizem, é muito mais persuasivo alguém que eu não concordo, mas que é seguro quando expõe, do que alguém que eu até concorde, mas que se demonstra inseguro, vacilante, mal informado. Então, segurança, e a segurança vem com treino. E ainda, a imperícia. A imperícia é a falta de elementos, a falta de conhecimento de como essa comunicação pode ser melhor. Se a pessoa nunca fez um curso de oratória, ela nunca leu um livro de comunicação, mesmo assim ela é bom orador, pode acontecer? Claro, eu conheço inúmeros bons oradores, boas oradoras, que nunca fizeram um treinamento de oratória. E como pesquisador e como alguém que gosta dessa área, eu pergunto, onde você aprendeu a falar tão bem? Eles costumam dizer, professor, eu fui treinando, eu fui observando. Eu via uma coisa que funcionava, via o que não funcionava, trazia para mim. Excelente forma de crescimento. Mas é muito mais rápido quando você já sabe o que tem que fazer. É mais rápido quando você já aprendeu aqui nos treinamentos, é mais rápido quando você ouviu um especialista, é mais rápido, você não vai errar tanto para aprender. Mas nós podemos ser bons oradores, com o tempo, ficar cada vez melhor. Como é que eu posso melhorar mais ainda a minha comunicação e, portanto, a minha oratória?
Conexão. Aprenda a ouvir. Hoje nós vivemos o movimento da empatia. Empatia é o sentimento, a emoção que nos conecta com o outro. Antes de falar a um público, conheça o seu público. Entenda do que eles gostam, do que eles procuram, quais são suas necessidades, sua forma de se comunicar, o que é valor para aquela comunidade, o que se busca. Você vai falar com um grupo de trabalhadores, tem que falar de direitos trabalhistas. Você vai falar com um público de terceira idade, idosos, tem que falar de direitos dos idosos ou de demandas e interesses do seu público. É muito importante você gerar empatia, conexão. E eu só consigo gerar conexão se eu ouço, se eu entendo, se eu me informo sobre o meu público. Performance. Uma pesquisa de Harvard de 1994 sobre oratória e performance de oratória identificou que a nossa linguagem não verbal é mais poderosa do que a linguagem verbal ou só a sua mensagem. Foi verificado que os bons oradores são muito mais lembrados pela sua performance. Entonação de voz, gesticulação, olhar, sorriso, forma de se vestir. Os oradores que se preocupam com vestimentas, postura, tom de voz, olhar, eles são mais marcantes e mais persuasivos do que aquele que tem só uma mensagem boa. 70% do nosso discurso é performance. Então, eu posso dizer para vocês com bastante ênfase, oratória é performance. Quando você performa melhor, quando você se prepara melhor, você convence mais. Mas cuidado, quando eu falo de produção, eu não estou dizendo para você mudar o seu estilo. Não é para você usar uma roupa ou acessórios que você não se identifica. Não é para você se produzir de um jeito que não te representa, mas você se produzir de um jeito que represente segurança para você, conforto, identidade e, sobretudo, crie credibilidade nas pessoas. Então, o jeito de se comportar, o jeito de se vestir, conecta, e performance é muito importante. É o que a gente chama de linguagem não verbal. E nessa linguagem não verbal tem um elemento poderosíssimo, Ellen. Sorriso e olhar. As pessoas amam o sorriso e o olhar. Sabe por quê? Com quem que a gente sorri? Você não sorri com pessoas desconhecidas. Você não sorri com inimigos. Você sorri com familiares, com amigos, com pessoas próximas. O sorriso, para o nosso cérebro, está associado à intimidade, à confiança. Então, um sorriso na sua fala, em momentos pontuais, sempre gera empatia e engajamento. Gera aproximação. Isso é linguagem não verbal. Sorriso, olhar com segurança, olhar as pessoas nos olhos. No momento oportuno, tudo isso é muito importante, tá? Seguindo. O seu discurso deve ser claro e objetivo. Não precisa perder tempo, não precisa ser demorado. Embora, vale lembrar, eu comentei na aula passada, que o tempo é muito relativo. Um discurso bom, divertido, um discurso entusiasmado, um discurso cheio de esperança, um discurso, ele nos entusiasma a ponto de a gente perder o tempo, perder a hora. Né? Comentei aqui que o filme Titanic, que foi ao cinema, que lotou salas de cinema, muitos de vocês devem ter assistido o filme Titanic, ficou aí como um dos filmes mais vistos de bilheteria e também mais comentados e populares. O filme tinha 3 horas e meia. Quem assistiu não se cansou. Não é porque o que faz a gente passar o tempo é uma boa apresentação. É só um exemplo. Mas quanto mais objetivo e claro for o seu discurso, melhor. Não importa se ele é curto ou longo, ele vai ser marcante se ele for enfático, claro e objetivo. E o foco, não perca o foco da sua mensagem. Não importa a situação, se você está se sentindo pressionado, se você está se sentindo desafiado, se o público é um público hostil, é um público novo, se você ainda não fez uma apresentação online, não perca o foco da sua mensagem. O foco é na mensagem, o foco é na sua proposta.
Controle a sua emoção. Quando você coloca o foco nas pessoas, você perde a mensagem. Quando você coloca o foco em você, você se confunde na mensagem. O foco é a mensagem. Muitas vezes as pessoas se embaraçam ou dão um branco na hora do discurso porque ele começa a ficar pensando ao mesmo tempo que fala nas pessoas que estão assistindo. Ele começa, será que estão gostando? Será se eu estou falando certo? Será se eu estou bem vestido? Será se eu estou agradando? Você está perdendo o foco da mensagem, colocando foco nos outros, colocando foco em você, isso vai te fazer se sentir insegura ou inseguro. Portanto, o foco é na mensagem. Dê o seu recado, faça a sua propaganda, venda o seu peixe, não importa a situação. Se você tem a oportunidade de as pessoas destinarem a você tempo e atenção, promova a sua ideia, promova a sua apresentação. No seu momento, o foco tem que ser a mensagem. E ainda, não se esqueça dos feedbacks, né? Eu repito isso porque o feedback é a capacidade de aprendizado. Ouça o que as pessoas dizem sobre as suas apresentações, peça feedbacks sobre como você se apresentou, pergunte às pessoas que assistiram, foi bem, ficou alguma dúvida, onde eu posso melhorar? Após a sua apresentação, pergunte, ouça os feedbacks das pessoas, o que elas estão comentando, que dúvida elas tiveram, e feedbacks sempre servem para a gente melhorar. Não fique envaidecida demais com grandes elogios, nem fique desmotivada se os feedbacks forem uns feedbacks que apontem para pontos negativos. Entenda que esse é um processo de crescimento e todo aprendizado exige flexibilidade. Nós somos aprendizes o tempo todo. Qualquer um tem a habilidade, a capacidade de se modelar diante do aprendizado, mas é preciso reagir às situações que vivenciamos de maneira inteligente, madura, compreendendo os feedbacks como oportunidades de progressão e não como crítica que faz desmotivar. Eu vou deixar aqui algumas dicas antes de ir para a parte final, e aqui uma surpresa que eu estou trazendo para vocês, um presente. Dicas de livros e até um filme para quem quer vivenciar ainda melhor essa ideia de melhorar a sua forma de falar em público ou de se comunicar. Os livros do TED Talks são livros maravilhosos, está aqui indicado, tem um da capa preta ou da capa branca. Todos os dois livros falam da experiência de pequenas palestras, um projeto de pequenas palestras que revolucionou o mundo da informação, porque eles ficaram tão profissionais que apresentavam temas diversos, ficaram muito profissionais e persuasivos dentro das suas apresentações. Então, eles apresentam esse estudo como falar, convencer e emocionar plateias. O TED Talks, esses dois livros estão aqui dentro da minha indicação. Eu ainda faço uma ressalva. Tem o da capa branca, que veio primeiro, depois veio o da capa preta, e você pode seguir essa sequência, mas o meu preferido é o da capa preta. Se você já quiser ir direto, pode ir para esse. É uma excelente informação para quem quer se apresentar em público de uma maneira excelente. E um dos filmes que recebeu muitas indicações para o Oscar, e que foi muito visto, é O Discurso do Rei, talvez vocês conheçam, mostrando um líder político de uma nação que tinha problemas em falar em público. O problema ia além da timidez, ele era gago. E essa é baseada em uma história real, que foi muito bem interpretada no filme, e mostra o quanto que se evoluiu a partir de interesses, de treinos, performances e estudos, né? Fica aí a indicação. Agora eu vou para a parte final da minha apresentação hoje, e essa parte final, Ellen, eu vou dar de presente para as pessoas que estão aqui, as mulheres progressistas e os homens que estão aqui também, um roteiro para elaborar o seu discurso. Um roteiro de começo, meio e fim, como é que você pode ter um discurso persuasivo, eficiente. Lembrando que esse roteiro foi preparado por vários especialistas, juntamente comigo. É bem eficiente, mas ele não é uma regra. Ele é uma sugestão de pauta de roteiro para o seu discurso. Podemos ir? Claro, vamos lá. Estou aqui com a caneta e papel na mão. Muito bom, Ellen, muito bom. Vamos lá, então. Chegou o momento do discurso, você tem que pensar em 4 momentos. Na hora de se apresentar, você tem que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Depois, colher os feedbacks. Esses são os 4 momentos
muito imprescindíveis para um bom roteiro. Qualquer livro de oratória, eu desafio você que tem um livro de oratória em casa ou comprar um livro de oratória que não tem esses 4 elementos. Todos eles, eu já li dezenas, todos eles apresentam essa sequência. É a mesma sequência que a gente aprendeu na escola. Um texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Seu discurso também tem que ter um começo, um meio e um desfecho. E, gente, por mais simples que pareça, eu vejo muitos oradores não fazendo a introdução. Pior, não fazendo a conclusão, que é o grande momento do seu desfecho marcante. É o grande momento da chamada para a ação, é a conclusão. E eu vejo muita gente já indo direto ao tema, sem tempo para introdução e conclusão, e é uma pena. Vamos lá, então. Como é que a gente faz esse roteiro? Tá aqui, esse material está disponível para vocês depois. A Ellen tem esse material, vai disponibilizar. Introdução, sempre. Inicialmente, cumprimente as pessoas. Use os pronomes adequados, os vocativos, mas cumprimente. Procure cumprimentar a todos. Então, boa noite. Pode privilegiar cumprimentando as mulheres primeiro, né? Boa noite às mulheres, boa noite aos homens dessa reunião. É muito interessante, se tiver um pequeno grupo ali liderando à frente do movimento, cumprimentar os nomes, citando o nome dessas pessoas, sem se esquecer de cumprimentar todas e todos que estão presentes no evento, online ou presencial. Comece cumprimentando. Depois demonstre satisfação. Ellen, a neurociência diz que quando nós falamos em palavras de prazer, alegria e gratidão, nós nos conectamos com os ouvintes na área prazerosa do cérebro deles, na área de interesse. Quando eu começo falando de palavras ruins, estou cansado, chateado, triste, eu me conecto com a área do cérebro do ouvinte que gera, de certa maneira, desinteresse, desmotivação para o discurso. Então, cuidado, logo no começo, apresente-se com palavras que possam ser cheias de entusiasmo. Então, vale a pena dizer, é um prazer estar aqui, com muita alegria que eu vou recebê-los, eu agradeço a oportunidade, palavras positivas, nada de eu estou cansado, é uma pena, quem não veio perdeu, que chato, quem não foca nessas palavras negativas, perdeu, cansaço, não foca nisso, foca no positivo. Neurocientificamente falando, isso dá mais interesse e engajamento do público para a sua fala. Depois tem um mecanismo de captação da benevolência, que é gerar empatia. Então, na hora de gerar empatia, fale com o seu público, demonstrando que você o conhece. Pode dar elogios às pessoas que estão lá, lembrando que são sempre sinceros, tá? Que a arte da oratória não é a arte de falsear, não é a arte de falar de maneira leviana, falsa. Não, é a arte de você usar o que você conhece a seu favor. E o público que vai estar lá, sem dúvida nenhuma, é um público que merece elogios. Então, elogie as mulheres progressistas pelo movimento que estão fazendo, pela diferença que estão fazendo. Quando você elogia o seu público, você consegue mais atenção deles. Não estou dizendo nada aqui que é unânime. Estou dizendo que ciência demonstra que esses mecanismos aumentam o seu engajamento. Você pode fazer uma apresentação pessoal se o público ainda não te conhece. Exemplo, no começo da minha apresentação, a Ellen leu meu currículo aí, me apresentou. Então, não preciso mais me apresentar. Mas se alguém não te apresentou, é educado você se apresentar. Dizer, a minha formação é essa, eu estou aqui nessa posição, a minha função. Porque quando você se apresenta, as pessoas não estão mais falando com desconhecidos e mais elas podem aumentar a admiração e o entendimento de que você está no lugar certo, falando o que precisa ser falado. Quando a Ellen diz que eu sou um Master Coach em oratória, advogado, professor universitário, aumenta a confiança do público no conteúdo que eu estou trazendo. Porque ele é especialista em língua portuguesa, ele é advogado, ele é professor e Master Coach em oratória. Então, eu vou dar atenção a ele porque ele sabe do que está falando. Apresentar-se é muito importante. Se alguém fizer isso para você, tanto melhor, porque aí você consegue ainda maior autoridade. Inicialmente, você pode expor o tema, falar o que você vai discorrer e a importância do tema que você vai expor. No caso do discurso político, vai expor as suas propostas, pedindo a atenção para que as pessoas escutem,
comentem, ajudem. Essa exposição do que você vai falar inicialmente também aumenta o engajamento. Desperte o interesse do público, apresentando dúvidas que você vai responder depois. De repente, criando uma expectativa sobre o que você vai falar. Eu disse no começo da minha apresentação que tinha uma surpresa, um presente para o final. Isso gera, de certa maneira, a atenção das pessoas. Você pode usar o bom humor, se for oportuno, pode gerar simpatia. Você fazer as pessoas rirem na sua apresentação é muito importante, seja porque gostaram de uma fala, porque sentiram em você docilidade, simpatia, seja porque você fez uma piada, mas cuidado com a piada. Se tiver piada no seu discurso, muito cuidado. A piada só se ela for oportuna, respeitosa, adequada. Depois de tudo isso, o discurso ainda não começou totalmente. Agora, com o desenvolvimento, é que você vai apresentar as suas ideias. Mantenha a atenção do seu público citando vocativos. Por exemplo, pessoal, prezados, caros senhores e senhoras, vocês que estão aqui presentes, mulheres progressistas. Quando vocês citam um vocativo, você cria nas pessoas nova conexão, elas dão atenção novamente. Então, pode usar isso como elemento importante para continuar a sua apresentação. O desenvolvimento do seu discurso é o momento da apresentação das propostas. Você pode citar pessoas. A Ellen citou Mário Sérgio Cortella. A Ellen citou uma pessoa que nós conhecemos e entendemos que é um grande pensador, é um argumento de autoridade. Trazer uma citação oportuna para o seu tema faz muito bem também. Use informações técnicas. Quanto mais precisas, melhores. Quando você informa números exatos, as pessoas se convencem mais. Comprovadamente, quando você informa números, percentuais, dados de boa informação, sobretudo numa época de muita fake news, informar os dados e as fontes é muito importante de maneira precisa. Usar citações envolventes, no caso, frases, informações. Procure, na maioria do seu discurso, uma performance otimista e realista. Cuidado com o discurso pessimista. Se você for falar de um discurso pessimista, que ele seja equilibrado, porque é muito mais engajador o discurso otimista, entusiasmado. Pode citar falas anteriores, pessoas que te antecederam, citar nomes, narrar experiências pessoais, narrar a experiência dos outros como exemplo. Tem uma técnica infalível para os discursos e bons discursos chamada storytelling. Storytelling é a técnica da contação de histórias. Quando você conta uma história sua ou dos outros, ou uma situação, você ilustra uma situação que fica memorável. Não é à toa que nós amamos bons livros de romance, de histórias, nós gostamos de cinema, novelas e filmes, porque as pessoas gostam de histórias, se envolvem com personagens. E se você for contar a sua história, vale lembrar, a sua história é bem-vinda, desde que você demonstre superação. Uma história que pode até mostrar os seus momentos difíceis da vida, mas mostra que em algum momento você ressignificou essa dificuldade e se transformou. As histórias que nós contamos sobre nós mesmos só vale a pena se forem histórias inspiradoras, só vale a pena se for uma história de superação e crescimento. Então aprenda a contar a própria história. Nesse período político, vocês têm que se apresentar, falar sobre vocês, conte de onde vocês vieram, raízes, origens, mas saibam contar. Conte com empoderamento, conte com superação. Isso engaja, faz as pessoas realmente se envolverem e entenderem o seu processo de crescimento. E eu sei, embora não conheça todo mundo, nem todos vocês, eu sei que todos vocês têm uma história de dificuldades em algum momento e de superação. Todo mundo tem uma superação na vida de algum momento. Então, vale a pena contar essa história com esse tom de crescimento e aprendizagem e superação. No seu discurso, mostre que você tem propostas e soluções. Defenda as soluções com bons argumentos. Responda as perguntas se alguém tiver alguma dúvida. Você pode preparar as objeções ao seu discurso, mas isso não é possível? É possível sim, desde que você se prepare. Para finalizar, para concluir o seu discurso, é muito interessante, de praxe, informar que está concluindo o discurso. Dizer, agora estou indo para a parte final,
para concluir a minha fala, finalizando o meu discurso. Quando você diz que está finalizando, as pessoas voltam a atenção para a sua fala. E aí é o momento em que você pode aproveitar que as pessoas prestaram atenção novamente, criaram expectativa para o final, e você pode revisar pontos importantes. E você pode usar uma frase mais impactante, o seu slogan, a sua bandeira, e fazer a chamada para a ação. O que é a chamada para a ação? O elemento call to action, em inglês, que significa faça um pedido para esse público. No caso, quando for a campanha, atenção, quando for a campanha, você vai pedir voto. Né? Ao final, votem em mim, peça o voto. Como não é ainda campanha, se você já está conversando com pessoas, peça apoio, não peça voto. É crime pedir voto se você não se registrou ainda. Como nós ainda não registramos, o calendário eleitoral tem que ser bem analisado, cuidado com o calendário eleitoral. Você não pode pedir voto se você ainda não se registrou. Você pode pedir apoio, pode pedir às pessoas atenção, acompanhamento, mas sempre termine o seu discurso dando às pessoas uma responsabilidade, chamando para uma ação, para ajudar, para motivar, para mudar as ideias da sociedade, para ter uma atitude inovadora. É sempre elegante e é mais memorável, não só um discurso que informou, mas um discurso que, no final, fez um pedido, uma chamada para a ação. Finalmente, agradeça enfaticamente, demonstre acesso ao público. Se for oportuno, mostre os seus contatos para quem quiser continuar uma conversa. Pode ser que daí dessa conversa, novos feedbacks, novas demandas e novas linhas de pensamento podem surgir. Depois dos aplausos e do muito obrigado, aguarde os feedbacks. Feedback é a sua oportunidade de melhorar sua apresentação. Depois da minha última apresentação, eu recebi feedback de algumas pessoas e da Ellen. Professor Cleverson, parabéns, porque você acertou aqui. Queremos ouvir mais sobre isso. Essa foi aqui a fala que mais se repetiu no grupo. Quando eu recebo esse feedback, eu volto para contribuir com mais conteúdo. Eu volto mais entusiasmado para entregar mais informação. Feedback é muito importante. Para finalizar, gratidão por esse momento. Eu terminei aqui uma apresentação que é uma sequência da primeira apresentação. Quem assistiu minha primeira apresentação aqui nesse projeto Fortalecendo o Futuro, viu aí 10 pontos de um discurso de impacto. Agora a gente falou de uma eficiência na comunicação e na oratória, voltado inclusive para um roteirinho fácil de entender um discurso político. Muito obrigado e estou aqui à disposição de vocês e da Ellen para um bate-papo para responder dúvidas se tiverem. Cleverson, antes de começar as perguntas, eu queria ler o depoimento aqui do Fábio Gileno. Graças a esse projeto, já programei minha primeira live, que será no dia 7 de agosto, às 19h30. Conversaremos com o engenheiro de segurança do trabalho sobre o tema Ações de Prevenção ao Covid-19. Sintam-se todos convidados. Então, assim, é muito legal você ouvir esses depoimentos, né? Porque, como você falou, isso é um feedback, né? Um feedback de todo o projeto. Quer dizer, é a informação de qualidade chegando, né, a todos os lugares do Brasil. Então, eu queria só ler esse depoimento aqui, porque é muito bacana para quem está na organização, na preparação, perceber que as pessoas estão dando valor e estão gostando do que estão recebendo, né? Verdade, então, Ellen. Esse é um feedback maravilhoso, uma atitude que já se desencadeou a partir desse projeto. É um grande feedback. Eu tenho certeza que, parabéns ao Fábio pela iniciativa, que isso sirva de inspiração para que vocês também, os demais, vocês mulheres progressistas, homens progressistas, que vocês estejam à frente de movimentos também, sem dúvida nenhuma já estão, compartilhe isso com a gente, né? Mande essas informações que estão fazendo e enfrentem esse momento com coragem, com encantamento, porque sem dúvida nenhuma contribuir com o outro, contribuir com a comunidade que você está, faz muita diferença na vida da gente, das pessoas. É verdade. Então vamos à primeira pergunta. Me desculpe se eu ler o nome errado, mas é da Taisnara Sacha. Boa noite. Como esposa de pré-candidato, como devo formar meu discurso político?
Ellen, boa pergunta. Como é o nome da pessoa que você falou? Thais Nara. Thais Eu Nara. acho que é Sasha. É Thais Nara Sasha. Sasha. Bom, primeiro agradecer aí a pergunta que foi feita, porque nós temos muita gente que não é candidato, mas que precisa, que é líder, que é influenciador, como as esposas, os filhos, também os líderes de campanha. É muito importante que essas pessoas também entendam de discurso político, não é só o candidato que tem que se posicionar, não. E esposa de candidato tem um discurso muito persuasivo. Se vocês se lembram, a Michelle Obama, no momento político da carreira do Barack Obama, fez um discurso que viralizou, exatamente porque a Michelle foi falar da sua família promovendo o seu esposo. Foi um discurso de repercussão política, porque as pessoas ficaram sabendo quem era o Barack Obama através do discurso da Michelle. Olha como é poderoso. Então, vocês, mulheres de candidatos ou esposo de candidatas, devem sim promover. E o discurso deve ser levantar a bola do candidato. Levantar apontando quem essa pessoa é com integridade, claro, com verdade. Mas mostrar quem nos bastidores essa pessoa é, o pai que ele é, o filho que ele é, o cidadão que ele é, porque essa postura humana nos interessa. E quando é a esposa que fala, é o filho, é um representante, isso aumenta muito a capacidade de influência dessa pessoa. O universo de radiação de influência. Então se posicione, fale da bandeira dele, peça apoio e depois que se registrar, peça voto, dizendo quem é essa pessoa, mostrando sobre sua vivência, falando dos projetos e das propostas. Só que é um discurso também, com começo, meio e fim, com cumprimento, com apresentação de propostas, só que apontando para essa pessoa, mostrando quem ela é. Acho que uma dica também, professor, é começar com storytelling, né? Contar uma história do homem que está ao lado, do marido, do irmão, do pai. A Michelle Obama e o próprio Obama, eles fazem muito isso, né? Eles começam sempre para criar empatia com o público, contando uma história. Excelente, Ellen. A história, ela é envolvente, né? Permita até eu relembrar aqui que o Jesus Cristo, tão persuasivo que foi, contava parábolas para ensinar. Histórias. Perfeito. Storytelling sempre foi memorável. E a gente pode até não lembrar, às vezes, no mandamento, mas lembra da história. Lembra da história da Bíblia, lembra da história que foi contada, porque a gente memoriza histórias. E quando você conta histórias verdadeiras, só com cuidado de que a história que você vai contar tem que ser uma história de superação. Porque você tem que colocar na cabeça das Emoção, né? pessoas com emoção e mostrando que aquela dificuldade foi superada. A Michelle mostrava isso, porque eu só vou querer seguir um líder que foi capaz de administrar suas dificuldades, que até sofreu, passou dificuldade, passou necessidade, mas que venceu, que superou, que cresceu. Esse é o líder que a gente quer seguir e o político é um líder. Então, para que você conte as histórias, a sua própria história, ou a história de alguém, conte com superação. O storytelling é excelente para isso. Inclusive, nós tivemos uma palestra de storytelling com a Denise. Em breve ela estará disponível no site das mulheres, www.mulheresprogressistas.com.br. Vamos para a segunda pergunta, professor, do Kleber. A concisão é um pilar importante da clareza da oratória? Concordo, Kleber, parabéns, porque todo discurso ele precisa ser coerente, precisa ser coeso, precisa ser conciso. Quando um discurso longo ou curto, se percebe uma falha de coesão, de coerência, isso costuma invalidar o discurso inteiro. Inteiro. Imagina que eu estou falando eu estou falando sobre políticas educacionais, eu estou falando sobre defesa da educação, e em algum momento do meu discurso eu falo que não apoiei professores. Isso gera incoerência, conflito, confusão e invalida um discurso inteiro. Um exemplo aqui, não sei se foi um bom exemplo, mas só para mostrar que meu discurso tem que estar conciso, coerente e coeso. E para isso, use uma colinha, prepare o seu roteiro, ensaie em casa, treine para que você tenha ideias coerentes, mas principalmente acredite no que você fala, porque se você acredita, se passou pelo seu coração, não tem como você ter incoerência.
porque você está falando com verdade, com amor. Pergunta do Vitor Nascimento. Linguagem não verbal é o mesmo que linguagem corporal? Vitor Nascimento, obrigado pela pergunta. A linguagem não verbal é mais do que a linguagem corporal somente. A linguagem do corpo é linguagem não verbal, mas também tom de voz, dicção, velocidade entra dentro dos componentes da linguagem não verbal. A linguagem não verbal também é o jeito que você se veste, a forma com que você anda, os seus gestos. Coloquei isso numa aula passada, ao adentrar uma sala, você tem que entrar com entusiasmo, com energia. Nós olhamos para líderes políticos e a gente tem que ver neles energia, entusiasmo. Então, isso é linguagem corporal, perdão, linguagem não verbal. Não só o corpo, mas também o movimento, a composição, as cores. Tudo isso influencia, sim, na apresentação da linguagem não verbal. E a linguagem verbal, aí é o seu texto, a sua mensagem. Pergunta da Juliana. O que não posso fazer de jeito nenhum em um discurso? Uau! Eu tenho muita coisa, Juliana, para falar aqui, viu? Muita coisa para falar. Mas vamos lá para algumas, porque são muitas. Primeiro, é ignorar as pessoas que estão ali, não criando com elas empatia. Quando você tem um discurso que ignora as informações da plateia, você corre um risco muito grande de não ser bem compreendida, de não ser bem aceita, e eu já vi muita gente criticar o público sem perceber que estava criticando, criticar um valor do público sem perceber que estava à frente de um público. Então, conheça o seu público para se direcionar a ele. A falta de conhecimento sobre o público é um erro. Também é um erro não cumprimentar essas pessoas. E eu costumo até brincar, cuidado com quebrar protocolo. Quebrar protocolo em discurso, se for uma formalidade, é muito complicado. Chame as pessoas pelos nomes, cuidado com intimidades, não exponha momentos pessoais, se eles não forem relevantes para o seu discurso, não tenha um discurso preconceituoso, não tenha um discurso que vá ferir direitos humanos ou direitos de minorias, cuidado com isso. Se for fazer isso, faça de um jeito respeitoso, seu discurso não pode ser desrespeitoso, seu discurso não pode ser hostil, não responda a alguém que lhe provocou com ira, com raiva, porque essa emoção pode pesar no seu discurso. E sempre agradeça. Não tenha um discurso porque muitas pessoas estão tão apressadas em concluir o discurso, muitas vezes pelo nervosismo, que não agradece, que não cumprimenta, está ali louco para falar logo e ir embora, esquece de introduzir, de fechar. Isso também não é legal. Bom, aqui algumas dicas. A gente pode ter outras em outra oportunidade. Pergunta do Paulo. Como escolher um título atraente para o discurso? Título, Paulo, obrigado pela pergunta. Tá, o título ele precisa ser nem muito longo, nem muito curto. Importante é que ele seja na medida certa para representar a ideia principal. Também não precisa ser lúdico, ele precisa ser claro e memorável. Se você tem um título memorável, claro e memorável, fácil de memorizar, fácil de entender e que ele representa o seu discurso completo, esse é um bom título. Não precisa inventar, não precisa, desde que você traduza bem, com poucas palavras, aquilo que você vai dizer ao final, aquela sua ideia principal. Um slogan, por exemplo, seria um bom título. Pergunta da Alocha Lopes. Quando tem interrupção durante a fala, temos que responder logo? Eu não entendi se a interrupção que você está se referindo é essa que eu estou pensando. Mas a interrupção, primeiro quem está falando é quem controla o tempo de apresentação.
é quem controla a sequência de falas. Se você for a oradora no momento, é você que vai controlar isso. Então, se alguém interrompeu a sua fala com uma pergunta ou com uma participação que você não pretende abordar naquele momento, você pode educadamente dizer, ao final eu lhe respondo, ou decidir responder logo, porque é você que vai conduzir esse momento. Mas por falar em interrupção, vale a pena aqui uma observação interessante. Quando você é interrompida por aplausos ou por elogios, espere os aplausos terminarem ou os elogios terminarem, porque quando você começa a agradecer ou continua a sua fala, no momento em que estão te laureando, estão te reconhecendo, você começa a criar nas pessoas receio de fazerem isso novamente e perde exatamente essa energia tão boa de elogios e de comentários positivos. Então, se alguém comentou positivamente, aplaudiu, elogiou, dê um tempo, volte a falar depois. Não precisa interromper as falas de elogios ou os aplausos. Mas é você quem controla isso, é você quem decide se vai responder logo ou não, se prefere. Uma coisa muito importante, Ellen, para evitar interrupções, combine antes, como eu fiz com a Ellen aqui. Podem mandar as perguntas, eu respondo ao final. Ou você diz, pode interromper durante a minha fala. Você decide a dinâmica e combina isso antes para não haver interrupções. Pergunta da Cláudia Maria. Posso falar para os meus amigos fazerem um discurso falando de mim? Cláudia Maria, pode falar sim, seria interessante se eles puderem fazer isso de maneira íntegra, se eles puderem fazer isso com vontade, pode. Agora, eu quero que você também trabalhe o seguinte, pede para que eles fiquem bem à vontade, sabe por quê, Ellen? Eu já vi depoimentos, quando a pessoa faz aquele depoimento emocionado para você, dizendo, Ellen, você é uma grande amiga, você me ajuda, você me inspira, teve um momento da minha vida que você me ajudou, aquele momento foi muito importante para mim. Aí você coloca uma câmera na frente da pessoa, a pessoa, a Ellen é uma amiga muito especial, eu sou muito feliz com a Ellen. Perdeu a emoção, percebe que ao contar tem que ser muito espontâneo. É maravilhoso as pessoas darem depoimentos sobre você e você pode combinar com elas para elas falarem, apresentarem, pedir apoio, mas pede para fazer isso com coração, com verdade e com bastante. Precisam ficar à vontade, porque se for ficar tenso, vai ser pior. Desculpa o comentário sincero, mas um depoimento de um amigo verdadeiro que está tenso diante da câmera vai parecer um discurso falso e não cola. O discurso tem que ser bom, tem que ser quente, tem que ser com coração. Tá? Espero que você tenha entendido aí. Pergunta da Carla. Como posso estar pedindo apoio da população sendo pré-candidata a vereadora pela primeira vez? Ok, Carla. Olha, quem está se candidatando pela primeira vez muitas vezes começa a compreender esse processo como um processo, às vezes, que está em desvantagem. Tem gente que diz, é minha primeira vez. Não é desvantagem. Pelo contrário, é a oportunidade de você começar a construir exatamente a campanha e o perfil político que você deseja. Então, quem está começando agora, se encoraje. Siga uma campanha com um projeto de fazer um coração de um projeto novo. É vantagem também. Quem já está na militância tem uma experiência que é vantajosa. Quem está começando agora não está em desvantagem, não. Pode construir uma trajetória de sucesso. Agora, como pedir apoio? Você vai precisar justificar por que você está se candidatando. Comece pelo seu porquê. Tem livros sobre isso, vídeos sobre isso. Por que você está se candidatando? Demonstre para as pessoas as suas intenções, as suas propostas. Por que você resolveu agora se candidatar? Você precisa deixar isso claro. O interesse em mudar a cidade, em ajudar pessoas, em transformar, porque é esse, na verdade, o grande movimento político. O interesse em mudança, em ajudar pessoas, em gostar do povo. Diga o porquê e apresente suas propostas. Não tem muita dificuldade, mas primeiro compreenda por que você se candidatou e quais são as suas bandeiras, os seus maiores valores, para poder contar isso com verdade, com alegria para as pessoas. E cuidado na hora de contar, tá bom? Vale a pena você conversar com algumas pessoas antes para treinar o seu discurso. Sabe por quê, Ellen?
Aconteceu uma vez, eu sou mentor de oratória, eu ajudo as pessoas em processos individuais, como profissional, e uma pessoa uma vez disse assim para mim, eu disse, conte a sua história, por que você está se candidatando? E a pessoa disse, bom, professor, estou me candidatando porque quando eu era criança, não tinha praça no meu bairro, não tinha quadras no meu bairro, e eu cresci traumatizado porque não tinha espaço para brincar e disse, um dia eu vou construir isso no meu bairro. Então, eu estou me candidatando para construir uma praça no meu bairro. Esse não é um discurso que o povo quer. Eu não vou eleger uma pessoa para construir uma praça no bairro dela. Mas, no fundo, o que essa pessoa queria dizer era, atenção, ele queria dizer que ele estava comovido com políticas públicas infanto-juvenis. Ele estava se candidatando para ajudar crianças e adolescentes a terem um desenvolvimento melhor. Essa era a bandeira dele. Mas o jeito que ele contava parecia um sentimento egoísta. Então, na hora de contar o seu porquê, entenda que o seu porquê tem que estar conectado com o porquê das pessoas, com o interesse das pessoas. Não pode parecer um interesse individual. Não pode parecer algo egoísta. Uma outra candidata que eu acompanhei, ela dizia, eu estou me candidatando porque o meu avô foi candidato, meu pai foi candidato e agora é minha vez. Isso não é interessante para o povo. Talvez para a família dela é interessante a continuidade, mas o povo não quer eleger alguém porque vai continuar. Tem que ter proposta, tem que ter porquê. Eu quero continuar ajudando o povo. Eu vi no meu pai, no meu avô, o quanto que é bonito ajudar as pessoas e eu também quero isso para mim. Eu escolhi, mesmo sabendo a história do meu pai e do meu avô, o quanto que era desafio estar ajudando o povo, mas eu vi aquilo com o coração, me apaixonei por isso. Eu também quero ajudar, também quero fazer o novo, quero contribuir. Cuidado na hora de contar o seu porquê, porque precisa ser um porquê seu com o porquê do povo. Não pode ser só um motivo que vai parecer egoísta. Espero que tenha entendido aí a minha intenção na apresentação aqui. Perfeito. Pergunta da Fátima. Quando o público é diverso, jovens, idosos, mulheres, devo enaltecer alguém? Boa. Primeiro, precisa cumprimentar a todo mundo. Isso é interessante, Fátima. Se o público é diverso, cuidado para cumprimentar todo mundo, para inserir todo mundo, ter um discurso inclusivo. Não esqueça ninguém, tá bom? Então, tem muita gente, é diverso, eu vou tentar cumprimentar, vou me esforçar para cumprimentar a todos, incluir a todos no meu discurso. É uma grande oportunidade. Mas eu tenho que enaltecer alguém? Não é interessante enaltecer. É interessante comentar a todos, qualificar a todos sem esquecer de ninguém. Tem idosos? Fale sobre idosos, fale sobre crianças, fale sobre todo mundo se for possível. É óbvio que nós estamos num período, isso é importante dizer, que nós enfatizamos, eu diria, damos prioridade a cumprimentar mulheres, a enfatizar o movimento das mulheres, porque essa é uma necessidade muito urgente da nossa sociedade brasileira. Não é à toa que o Partido Progressista tem um movimento exclusivo para mulheres progressistas. É porque essa é uma demanda importante da nossa agenda. Nós queremos as mulheres, nós sabemos que o país se desenvolve mais se as mulheres estiverem nesse jogo político, se elas estiverem participando desse debate dos movimentos. Nós queremos as mulheres. Então, enfatizar mulheres não é nenhum problema, é oportuno. Mas privilegiar um grupo ou esquecer outro seria uma gafe. Cumprimente todo mundo, use um discurso que inclua todo mundo. É possível, afinal de contas, nós vivenciamos um país que é plural, que tem muitos públicos, tem muitos interesses, e é possível um discurso inclusivo em que todo mundo se sinta contemplado e abraçado. É isso. Pergunta da Nelly. É possível alcançar eleitores, no geral, apresentando apenas uma bandeira como proposta? Eu diria, Ellen, que dentro do universo político quase tudo é possível, sabe? Às vezes uma proposta, uma bandeira só consegue adesão, entusiasmo das pessoas e consegue realmente votos. É um desafio também. Agora, escolher uma bandeira só ou escolher muitas bandeiras, qual é o melhor? Depende do seu nível de segurança. Eu diria que não precisa ser só uma, mas também não podem ser muitas.
muitas bandeiras podem fazer as pessoas se esquecerem. Se você, por exemplo, se apresenta com 3 bandeiras ou 5 pilares na sua campanha, 3 ou 5, você costuma ser mais lembrado. As pessoas vão conseguir se lembrar os pilares da sua campanha, os 3 grandes pilares ou os 5 grandes pilares da sua campanha. Se você fizer 10, 12, 15, elas vão se esquecer. Até você vai se esquecer, o que vai ser uma gafe na hora de discursar. Você esqueceu uma proposta que você mesmo vai apresentar. Então, tenha poucas, mas que abarque todas as demandas. E se você tem uma bandeira só, mas uma bandeira que consegue, a partir dela, irradiar outras ações, isso é muito interessante. Você que vai dizer se você está realmente preparada para ter uma bandeira só e convencer pessoas com essa bandeira só. Se você se convence, vai ser mais fácil convencer os outros. Professor Cleves, o nosso tempo chegou aí no limite, né? Esse é o segundo encontro que nós tivemos sobre o tema oratório e discurso político com você. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Covate Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Sem eles, nada disso estaria acontecendo, esse projeto não estaria com o sucesso que está. Então, são grandes líderes do partido, e por isso eu sempre faço questão de agradecer tanto no começo quanto no final. Então, professor, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas pré-candidatas, avisando para todas que as 2 aulas do professor em breve estarão disponíveis no site das Mulheres Progressistas, www.mulheresprogressistas.com.br, e não só as 2 aulas, como os podcasts também, que em breve estarão disponíveis sobre o tema oratório e discurso político. Aí eu gostaria de fazer agora só um lembrete. Amanhã nós teremos a Esther, que vai falar sobre uma bandeira feminina muito importante, que é uma bandeira do movimento das mulheres progressistas, que é violência contra a mulher. Então, não percam amanhã a professora Esther. Professor Clédson, então está com você. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para as nossas pré-candidatas, para os nossos participantes, e gostaria de agradecer a todos e desejar uma excelente noite. Eu quero agradecer a todas vocês, mulheres progressistas que estão aqui, em especial, agradecer também aos homens que estão aqui presentes e citar os nomes daqueles que nos ajudam a estar aqui, que é o senador Ciro Nogueira, a deputada federal Iracema Portela. No nome deles, agradecer todo esse conjunto de pessoas que estão promovendo, se articulando, se organizando, financiando esse momento aqui, e que elogiar o comprometimento de todo esse grupo e a seriedade com que estão fazendo cada detalhe desse projeto. Antes de estar aqui falando com vocês, foram muitos encontros, muitos projetos, muitas etapas para entregar o melhor, e é o que a gente espera estar fazendo com vocês aqui, entregando o nosso melhor e causando impacto e diferença nas vidas de vocês, dando mais segurança, mais capacidade técnica e profissional, ainda pessoal, para se tornarem bons influenciadores e grandes fatores de mudança política no município de vocês, onde vocês estejam. E ainda para finalizar, Ellen, quero agradecer aqui em especial também a coordenação geral desse projeto, no seu nome, agradecer toda a equipe, e para homenagear toda a equipe que está por trás, vou usar uma frase, uma das frases mais envolventes que eu tenho no meu coração e que virou para mim também uma filosofia de vida que me inspirou, que é a frase da Indira Gandhi. A Indira Gandhi foi uma das primeiras chefes de Estado da Índia, mulher. Indira Gandhi, mulher, chefe de Estado da Índia, corajosa, aguerrida, esteve à frente, inclusive, foi perseguida por estar ali à frente em uma época em que havia pouco espaço para as mulheres. Mas ela foi uma das primeiras mulheres à frente de uma nação. E ela dizia a seguinte frase: existem 2 tipos de pessoas no mundo, aquelas que fazem e as que levam os créditos. E levar o crédito é devido, é muito bom e é nobre dar os créditos a quem merece os créditos. Como a gente cita aqui os nomes de quem merece os créditos. Mas esse mundo ele está se movimentando pela mão dos que fazem. Se você tiver que escolher um lugar, escolha fazer.
Eu gosto dessa frase porque, para homenagear tanta gente que a gente cita os nomes aqui, mas há muitos que não citamos os nomes, sintam-se homenageados. A vocês que estão no município de vocês, não se envaideçam com a posição política de frente ou de imagem. Não é o seu nome ou a sua imagem que vai contar para a história. O que vai contar para a história é o que você vai fazer de diferença para o seu povo. E assim eu termino dizendo, fique no grupo dos que fazem. Comece fazendo, que os créditos sejam consequência. Obrigado. Sensacional, professor. Fechou com chave de ouro. Boa noite a todos. Até amanhã. Então, eu aguardo vocês às 19h30. Professora Esther, falando de violência contra a mulher. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais.